Não, eu quero dar uma dica que eu quero que vocês entendam o seguinte: a função do terapeuta é explicar para você que tem um botãozinho aí na sua mente que chama o dane-se. Às vezes é importante você acionar o dane-se porque os outros pensam. Sabe por quê? Porque senão você Isso vive em aí. função dos outros, não em função de você, né? Não em função da tua É. essência. E a dor Porque a é tua de essência é quem? tua. E a dor é de Então, quem? exato. Então, assim, ainda que os outros achem. Gente, a gente sabe que isso é um processo. A gente que está em É. terapia constante, que sabe, isso Uhum. facilita, né? Você ter alguém que você possa confiar, chorar, facilita, óbvio que ajuda. Uhum. Mas entenda que se você ficar preso, isso em todas as áreas, seja qual for o motivo, a gente está falando especificamente de luta, de suicídio, mas se você ficar preso naquilo que os outros vão pensar, você não vai ter chance de retomar a tua vida. E aí É. é perigoso você morrer em vida, que é Isso pior aí. do que aqueles que realmente morreram fisicamente falando. Não, isso é fato, assim, e eu acredito muito nisso, sabe, Kleber? Eu acredito muito que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de nos adaptarmos. A mente humana, Sim. ela é incrível. Eu tenho estudado muito sobre a mente humana. Eu estou, assim, Uhum. fascinada. Cada vez mais eu me apaixono pela mente humana. É, até porque eu acho que é o que eu falo. Eu sou terapeuta integrativa, aromaterapeuta, fisioterapeuta, mas eu deveria ter sido psicóloga. Mas assim, né, para poder, porque é uma área que me interessa muito e eu vejo Sim. como as pessoas são carentes. Isso não é culpa de ninguém, é culpa da sociedade, assim, isso não é nem culpa, que eu nem vou dizer que é culpa, mas eu acho que é fruto, né? Não é culpa, é fruto da sociedade em que a gente vive. Então, como a gente até conversou uma vez, a gente vai na escola e a gente aprende português, matemática, inglês, física, química, né? E a gente não aprende duas coisas muito importantes, que a gente até conversou na nossa reunião essa semana. A gente não aprende educação emocional e a gente não aprende educação financeira. Que são duas coisas muito importantes para você na vida. Porque, primeiro, não adianta você ser um milionário e não saber o que fazer. Ou então não adianta você ser uma pessoa que não tem recursos, seja uma pessoa mais humilde, mas que, assim, dentro da sua realidade, como é que você pode melhorar isso daí? Você não tem educação emocional, financeira. E a educação Sim. emocional também. É por isso que hoje as pessoas estão completamente, ainda mais nesse mundo louco da internet, né, que vem muita informação, as pessoas não conseguem. Por isso que tem tanta gente se suicidando, por isso que tem tanta gente perdendo as suas próprias vidas em vida. Porque a gente vê pessoas vivas, você vai concordar com o que eu estou falando, vivas Perfeito, fisicamente, mas perfeito. mentalmente e emocionalmente completamente mortas, né? Então, isso é um alerta ali, eu acho que é uma luz ali que acende e que a gente tem que cuidar disso, sabe? E é por isso que eu me interesso muito por isso, por tudo que eu passei, mas principalmente por conhecer, por exemplo, profissionais que nem você, outros profissionais que eu tenho conhecido, né? Assim, que a vida vai Sim, trazendo pra sim. gente, né, nesse mundo. E é lindo de ver o trabalho, sabe? A evolução das pessoas, quando elas começam realmente o início com autocuidado, com a alta perspectiva, né? Com a alta, vamos dizer assim, avaliação. O que eu fiz? Quais são os gatilhos que me levaram a fazer isso? Como que eu vou dar a volta por cima? Né? Então, é um assunto delicado, é um assunto que as pessoas ainda não gostam muito de falar, tem pessoas que ainda não Uhum. aceitam, mas é um assunto que tem que ser colocado em pauta, sabe? Eu Sim, acho que é muito sim. importante. A educação emocional, ela está em falta no mercado, vamos dizer assim, sabe? Você sabe que isso é uma Né? grande verdade, né? Esse aprender a lidar com as emoções, saber lidar com elas, para que elas sejam trampolim e não como Uhum. coisas que matam. Dentro da tantologia também a gente vê o luto animal. E a gente não vê suicídio no mundo animal. Por quê? Porque eles não têm essas questões que nós temos, né? É uma Não coisa se muito mais, preocupa com ó. o que o É, não se preocupa com o que o vizinho acha, com aquilo não tem um padrão de beleza, um padrão não de vida tem. que eu tenho que ter. Então, eles são É. livres disso tudo. E a gente, obviamente, a gente tem isso tudo. Só que tem uma coisa, né, que a gente pode aprender com os animais. Existem até alguns filmes, né, alguns trechos Uhum. no próprio YouTube,
falando sobre o luto animal, e você vê o animal vivendo o luto. Quando morre alguém da tribo, daquele, como fala? Daquele grupo, né? Uhum. Que eles se solidarizam. É muito interessante. Por quê? Porque a vida prossegue. Então, eles ficam... tem um vídeo especial dos chimpanzés que eles acham que tinha um bonequinho robô que colocaram lá para Uhum. filmar a realidade daquele grupo e um macaco, acho que esbarra nele, o bonequinho cai. Era um bonequinho filhote, imitava um filhote de Hum. macaco. Você já viu esse vídeo? Não, não vi. Vou até procurar. Quero ver. Depois eu vou mandar para você também, ver se eu acho Tá ele aqui. bom. Eu uso ele no curso. Mas aí o que eles acham? Ele achou que ele matou o macaquinho, porque o boneco não se mexe mais. Aí ele dá um grito, chama os outros macacos, Uhum. eles ficam em volta desse macaquinho robô, eles não sabem até então que é robô, e se solidarizam, assim, põe a patinha um no outro, sabe? Assim, cheira Aham. o bonequinho, até é emocionante, assim, esse, Uhum. para Que ver, lindo. tipo assim, a gente se solidariza com a sua dor, com você que perdeu, Uhum. né, e tal. E um consola o outro e depois eles seguem. A vida É, segue. a vida segue. Então, ou seja, É. gente, vamos aprender um pouco com os animais também. Porque tem uma continuidade, ainda que eu não tenha um entendimento disso. Né? Essa continuidade, igual você falou, é um processo. Mas é um processo que eu devo por tijolinho também. Acho que travou a live. Você me ouviu, né? Voltou. Aí, ó. Ouvi até o final. Ouvi um pedaço. Ouvi até o final. Que Não, é bom. interessante isso, porque eu tenho assistido, né? Eu gosto muito de assistir filme de época. Eu me interesso muito por essas coisas de história, enfim. E uma coisa que me chama muito a atenção desses filmes, não tem um filme específico, é filmes de Hum, medievais, aquela época. Como as pessoas morriam em grandes escalas, pessoas queridas, iam para a guerra, né? Lutar, enfim, e eles perdiam. Só que eles tinham que seguir. Porque eles não tinham uma residência fixa. Porque o inimigo, outro inimigo, outra tribo, vamos dizer assim, vinha para dominar aquele pedaço de terra. Então eles tinham que estar em constante movimentação, ou seja, em constante mudança. Então muitos deles perdiam um filho, perdiam a esposa, perdiam o marido na guerra e tal. E o que eles faziam? Aquele corpo eles enterravam, fazia todo um ritual ali, cada um dentro das suas hum, crenças, né? Que essa não é dentro, enfim, não vem ao caso, mas assim, cada um dentro do que hum. acreditava. E eles simplesmente choravam, se consolavam e botava a armadura de novo e pegava a espada e seguia. Então, assim, é Meu interessante essa, Deus. essa, essa, essa visão, né? Porque antes não tinha essa coisa. Então, a gente faz a missa de sétimo dia, depois faz a missa de um mês, depois você vai, tem um cemitério que você frequenta, que você vai. Que, gente, não tem nada de errado nisso, tá? Eu fiz muito isso e respeito e acolho e entendo e vejo que é necessário, porque faz parte do processo mesmo, até do fechamento do ciclo, como a gente já falou. Mas só trazendo um pouco dessa cultura, né? De como que era antes. Você não tinha como ficar ali. A pessoa fica aqui, ó. Fica aqui. E vamos embora, porque a vida segue, porque o inimigo tá vindo aí, a gente tem que, ó, tem que correr, tem que procurar outra terra, tem que procurar, né? E assim, se a gente analisar, é muito assim, a gente tem que deixar ir. A gente tem que deixar ir. Mesmo que seja por um processo de suicídio, que é mais difícil da gente aceitar. Mas existe a luz no final do túnel. E como que a gente faz isso? Através dos recursos que a gente tem hoje em dia. Porque antigamente você não tinha, as pessoas tinham as dores delas e carregava com elas, morria junto com elas. Tanto que, não sei se vocês Verdade. sabem também, uma coisa interessante, quando falavam das bruxas, né? Na época, falavam das bruxas, das mulheres fadas, das mulheres, né, dos feitiços e tal. Muitos desses guerrilheiros, eles tinham que tomar banho no rio ou tomar banho em alguma água e tinha que vir essa bruxa específica, que na época era chamada de bruxa, para fazer como se fosse assim um batizado, como se fosse um ritual. Por quê? Porque aquela pessoa tinha, como perdeu muita gente, ela tinha muita essa energia ali com ela. Então ela precisava deixar que esses espíritos, que essas almas, elas pudessem fluir no seu devido, né, fluxo, para que aquele ser humano ele pudesse seguir.
Então as bruxas tinham essas funções também naquela época, por isso que às vezes era uma coisa assim tão, nossa, né, macabra, né, uma coisa assim meio de outro mundo, porque estávamos falando de emoções e sentimentos. Nada mais do que emoções e sentimentos que estavam guardados naquela pessoa e a pessoa precisava simplesmente fazer o quê? Deixar fluir, né? A pessoa se partiu e a gente tem que entender que a pessoa vai e eu continuo seguindo a minha vida. Então, esses ensinamentos até dessas antiguidades, né, vamos dizer assim, dessas bruxas e tal, é muito interessante, né, se a gente analisar, Interessante. né? Né? Estava falando desse largar, desse continuar a viver, deixar o outro também seguir, né? Dependendo do tipo de religião, diz que esse não soltar também atrapalha o Uhum. processo da outra pessoa. Mas É. independente disso, né, voltando até mesmo para a gente entender um pouco mais também sobre quanto fica patológico isso. Uhum. Eu atendi uma paciente que ela tinha essa dificuldade e era tão forte isso nela que ela montava a mesa como se o filho, ela tinha perdido um filho, né, Uhum. por suicídio, e ela acreditava, ela queria que o filho estivesse vivo ainda. Então, por Uhum. exemplo, tinha uma vez por semana naquela casa uma reunião que o filho fazia com os amigos. Uhum. E o filho morreu, mas ela continuou marcando a reunião, chamando esses Olha. amigos. Uhum. Só que, assim, onde que está a diferença do patológico e da ajuda? Ela montava e separava o lugar para o filho, e a xícara do filho. E ninguém podia sentar lá, né? E como se o filho não tivesse morrido. Que é um processo de Uhum. negação, é uma das fases do luto que a gente fala até, né? Mas se você, de repente, está nessa dor tão grande, porque o que a gente vê? Às vezes a gente até conhece pessoas que estão assim, mas também não sabe o que fazer para ajudar esse tipo de Não tem pessoa. essa consciência, né? Eu acho que é Essa mais uma questão de consciência, essa clareza. consciência. Tá tão fechado Sim, ali na dor que a pessoa não consegue enxergar. Ah. exatamente. E aí é tido, às vezes, como loucura já, ou esquizofrenia, e aí as pessoas já Uhum. vão rotulando também uma série de coisas que, de repente, é só um processo de luto mal vivido, que não foi fechado, É. isso que você falou, né? E aí a pessoa, ela está fechada na dor. É óbvio, gente, cada um tem uma liberdade de tomar a decisão que quer. A Lê começou falando isso Uhum. lá no início da live. Somos individuais, a decisão é de cada um. Mas eu sempre gosto de falar, né? Ontem eu falei numa palestra, hoje eu vou ter a palestra também para falar sobre isso. Os outros, só acontece coisas com nós se nós deixarmos. O outro só pode fazer mal para nós se nós deixarmos. Então, porque cada um, tem a sua É. decisão. Então, se a pessoa ela estiver aberta à ajuda, estenda a mão, fale para ela de uma terapia, de procurar um profissional, de trazer Uhum. ela. Não julgue essa pessoa no sentido, nossa, você não está vendo que você está ficando louca? Não é assim que vai É. trazer e vai tirar ela da dor. Né? Pelo Com contrário, ela vai ficar certeza. mais na dor. É, não, e a gente tem que entender isso, que nós somos muito responsáveis pelas nossas atitudes. É claro que quando estamos num processo de dor, na questão do luto, perdemos a pessoa pelo suicídio, ou até mesmo, independente de ser pelo suicídio, qualquer luto em si, ele já causa essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, às vezes, você enxergar além da nuvem, como a gente falou Sim, aqui, né? Existe a luz, mas a nuvem está tapando, então às vezes a gente não consegue enxergar. E cada ser, como também falamos, é individual, tem um tempo para que cada um de vocês consigam enxergar a luz através, né, da nuvem. Mas uma coisa importante nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Por mais que isso seja difícil, não, mas você está falando isso, não é verdade. Ou assim, se o outro faz alguma coisa por você, até mesmo na questão do suicídio, como você iniciou a live falando sim, da culpa, é claro que existe a patologia, existe a doença, existe as coisas todas envolvidas nisso, né? sim, Mas foi a decisão do outro. E a sim, gente tem que entender que o que vai acontecer comigo, com você, com o ser perante essa situação, é a gente que decide. É sim. claro que tem o tempo, como eu já falei.
Porque senão a pessoa acha que é mágica e não é mágica. São anos de estudos, anos de terapia, anos, né, assim, de aceitação, anos de entendimento. Mas quando você decide, você passou pelo processo da perda, alguém se suicidou, aconteceu esse processo, você perdeu alguém, está sofrendo o seu luto, sofra, sinta, acolha, respeite, não ignore, sinta tudo o que você puder sentir, mas a escolha de como você vai sentir, ela é sua. E existem os profissionais que podem ajudar, como o Kleber mesmo falou, dentro, né, dentro da medicina, dentro das terapias integrativas, enfim, tem vários recursos em que mais facilita de você enxergar aquela luz, né, no final do túnel. Porque ela existe. Às vezes é muito mal coordenado, até por conta da sociedade, pela questão financeira, como a educação financeira, a educação emocional, que a gente também já comentou aqui, tudo isso traz, né? Mas é importante a gente entender isso, que são seres individuais e que nós somos muito responsáveis pelo que fazemos da nossa vida, como seguimos e como vamos sair disso. É um passinho de cada vez, é trabalho de formiguinha, né, que eu falo. É aquela coisinha, né, vai indo até você chegar onde você chegou, por exemplo, eu cheguei. E ainda estamos num processo evolutivo, porque ainda erramos, ainda, enfim, tropeçamos, né, e ainda tem uns dias que são melhores do que os outros, mas com certeza a questão de enxergar todas essas emoções e sentimentos envolvidos nesse processo, ele é muito grandioso se você olha para você e fala o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer pelos outros que ficaram, porque existe uma, vamos dizer assim, é uma egrégora, né? Assim, é como se fosse uma, né? Existe um somatório. Então, por exemplo, eu quando perdi minha mãe, eu tinha meu marido, meus filhos, minha família, meus tios, primos, e aí vai, né? Mas principalmente, além desse raio, tinha eu. E o que eu ia fazer por mim naquele momento. Então, foi quando eu me olhei no espelho e falei, epa, tem que fazer alguma coisa. Né? E esse estalo, ele vem muito com ajuda, né? Porque às vezes sair desse processo sozinho é muito complicado, né, Kleber? É muito complicado. Gente, Né? eu abri live com você, a hora passa voando, assim, ó. Já tá, né? Misericórdia. Não, ó. Mas assim, eu queria fechar com uma dica também, de um auxílio, eu acho que sempre é válido. Igual você falou, a gente já sabe já que o processo, o ciclo de luto tem que ser fechado, para que eu consiga prosseguir a vida. Uma dica que eu dou para você que perdeu alguém de repente, né? No caso, por exemplo, do suicídio, que você não teve tempo de fazer uma despedida, que você não ficou algumas pendências para serem faladas. Isso você pode fazer, né? Ainda que o outro fisicamente já não esteja aqui, isso para nossa mente ela é real, porque a imagem do outro está vivo ainda em nós, o sentimento está vivo. Então, é a continuação da história, né? É a continuação da história, né? Como que você pode fechar isso, então? Você pode, se você acredita, enterra e tem o túmulo, você pode ir no túmulo, você pode usar uma foto desse ente querido, como simplesmente você pode simplesmente escrever no caderno, como se estivesse conversando com ele e pondo essas pendências para fora, né? Olha, você foi de repente, eu estou chateado porque você foi, sem julgamento. Eu tenho meu caderninho. Eu escrevo até hoje. Até hoje eu tenho um caderninho. Escrevo com menos frequência, é um diário. Eu escrevo com menos frequência, mas assim, no começo era bombástico ali, né? O negócio escrevia aberto. Mas hoje mas é muito interessante você colocar, você externar isso, né? Colocar isso num papel é muito bom. E eu termino ainda a sua dica, vamos dizer assim, dizendo que um local que muitas vezes as pessoas elas vivem num ambiente muito conturbado, ou enfim, é uma família com certos, vamos dizer assim, não problemas, mas assim, dificuldades mesmo de convívio, e quando acontece um suicídio, parece que a coisa vira um monstro, né? Aqueles problemas se transformam em problemões, né? Então, assim, é um processo realmente difícil, e às vezes a própria pessoa, ela não tem um espaço para ela.
ela não consegue nem, mesmo que ela tenha essa consciência de tudo que a gente está falando aqui, mas ela não consegue, porque tanta gente dentro de casa, é um barulho, é uma confusão, as pessoas não respeitam um pouco essa questão do luto também. Você escuta muita coisa de muita gente, você tem que saber filtrar o que você escuta para trazer para você, porque às vezes vem um conselho bom, que não é culpa da pessoa, a pessoa está tentando te ajudar, mas assim, né? Mas o momento em que você pode trazer para você é o momento do banho. É um momento que você tem ali por um minutinho, você foca a sua energia no seu ente querido, na pessoa que se suicidou, na pessoa, enfim, e você traz essa energia para você de uma forma acolhedora. Então você pode chorar, você pode se abraçar debaixo da água, você pode fazer meditações, você pode trazer afirmações, você pode pedir perdão para a pessoa se for o caso, você pode conversar, e as palavras, elas têm muito poder. E não só as palavras, como a nossa mente, como a gente já conversou aqui. Então, tudo que você coloca, ou no papel, ou você fala mesmo, que seja dentro do chuveiro para você mesmo. Pega um espelho e fala para você mesmo ali debaixo do chuveiro. Ou então você mentaliza isso, fecha seus olhos e faz a mentalização. Com certeza, você está jogando tudo isso para o universo. E o universo, ele acolhe. Porque a natureza, ela é divina. Ela é divina, ela tem um poder, como você falou dos animais, tem um poder gigante que muitas pessoas não têm, e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então a dica que eu deixo aqui é a questão dos banhos, não necessariamente que você precise usar algum produto ou óleo essencial, não. Desculpa, eu digo até pela questão da água, o seu corpo em contato com a água e com a sua essência. Eu acho que é fundamental. É uma boa dica. Quando a gente usa essas válvulas de escape, há menos possibilidade de usar agressividade com o outro. Porque às vezes isso aí. É tudo muito tenso, né? E aí você não sabe lidar com esse sentimento, você extravasa no outro, no filho, no marido, e quem ficou. E aí é óbvio que é inconsciente, mas aí cria uma bola de neve, né? E ainda digo mais. Começa a ter questões físicas, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter irritações na pele, psoríase, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter, enfim, né? Milhões de coisas, porque o corpo fala. Então, quando a sua alma, né, tá machucada, vamos dizer assim, e ela não está sendo tratada, não está sendo cuidada, o corpo físico, ele fala. Então, é um sinal para que vocês entendam que, às vezes, assim, a coisa não está muito conectada, não está muito alinhada. É bom sempre procurar recursos que possam fazer esse alinhamento e te ajudar a sair realmente desse processo e de uma forma mais tranquila, né? Mais tranquila. Verdade. Né? Lê, gratidão. Que lindo! A gente passa voando a hora, mas muito graças bom, a Deus, muito bom. Continuamos com as nossas lives, com os projetos, virá novidades aí, Sim, da Lê, nossas. Olha, eu quero deixar aqui aberto o meu contato, enfim, o meu Instagram tá aí, pode me mandar mensagem por direct, tem o meu site, www.aromaendio.com, podem mandar, tem atendimento clínico, se você estiver passando pelo processo do luto, pela perda, principalmente do suicídio, enfim, eu e Cleber estamos desenvolvendo um trabalho lindíssimo em relação a isso, que vocês vão ficar sabendo, mas independente disso, tem os atendimentos, né, que a gente pode cuidar realmente com aromaterapia, banhos terapêuticos, até com a parte do Kleber também, da psicanálise, enfim, da hipnose, né? Tem tanta coisa legal que a gente pode ajudar e fazer realmente o mundo ser um mundo mais tranquilo, melhor, né? Mais leve. E a gente entender que faz parte do processo, gente. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. E o mais importante, não é nem que a gente nasce e a gente vive, nem que a gente nasce e a gente morre. O mais importante é como que a gente vive. Vamos viver bonito, né? Vamos viver leve, vamos viver feliz, vamos viver fazendo bem, né? E abraçando árvores, vamos... e tomando banhos terapêuticos. Viva o hoje, né? Fale para quem você está perto que ama. E aproveita o dia, porque cada dia é uma graça e é uma bênção. Gente, olha, depois vai lá no Instagram lá do Instituto, do Kleber, vai lá no meu, manda uma mensagem lá pra gente, o que vocês acharam, qual foi o maior insight aí que vocês tiveram com essa live, o que transformou em vocês, qual foi a sementinha que deixou ali. É tão bom, sabe, a gente trazer conteúdo aqui e saber o que isso representa pra vocês, faz a gente crescer junto, transformar vidas, isso é muito bonito, né? Eu sou eternamente grata. E eu vou falar, termino a live falando que, apesar de toda a dor,
eu sou muito grata por todo o meu processo evolutivo e aonde eu cheguei. Então, eu devo muito isso aos meus pais e isso é muito importante, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa conexão, quando a gente tem essa consciência, a vida flui e vamos transformar essa dor em luz, gente. Conta com o Kleber, comigo, com todos os profissionais aí, pra gente deixar esse mundo brilhando, né? Verdade. Se inscreva no canal do YouTube também. Você está com o canal também, né, do Aroma? Tô no canal também, tem várias Tem o dicas de canal do banhos Aroma lá. tem um canal do Instituto. Esse vídeo, inclusive, vai ficar gravado lá para você compartilhar para mais pessoas também, porque vai ser contribuição para muita gente, eu tenho certeza disso. Lê, obrigado, gratidão mais uma vez. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que assistiu a gente. A gente se vê na próxima, que mês que vem tem mais, porque aqui, ó, não para. Entendeu? Aceitamos sugestões. Podem pôr as sugestões de vocês aí para a próxima live também. Tá bom. Obrigado. Querido, um ótimo dia aí para você. E a gente se fala. Beijo para todos. Beijo, beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.